Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, eu, Alisson, médico terapeuta. Venho aqui através do Instituto Manas Psique. E hoje o tema será Amor Crístico e Santidade. Vocês sabem o que é isso? Ou já ouviram falar sobre santidade, amor crístico? Podemos ser santos? Todos temos essa capacidade de sermos santos? E o amor crístico? De onde vem isso? Vou esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando. Pessoal, Ricardo, Sebastião, Michele, bem-vindo, pessoal. Dá mais um tempinho o pessoal entrando, se familiarizando. Bem, amor crístico, santidade, é uma coisa que para todas as pessoas, visa como algo surreal, algo que não pode ser vivenciado, manifestado através do humano, da humanidade. Mas é aí que as pessoas se enganam. Ser humano é você ter essa consciência, carregar no seu DNA que vem da alma e manifesta fisicamente através da vivência nesse plano físico, essa questão do crístico, da santidade. Temos exemplos na história da humanidade sobre isso, sobre amor crístico, sobre santidade, manifestados na forma humana. E quando nós temos essa história, temos esse conhecimento, isso significa que nós carregamos essa consciência dentro de nós. Mas o que é o amor crístico? É o amor de mãe, é o amor que você tem pelo outro, é o amor que você tem por tudo que está ao seu redor? O amor, ele está vinculado à matéria? Não. O amor crístico não está relacionado a esse amor a que estamos acostumados a entender como cuidar de alguém, se preocupar com alguém. Quando você se preocupa com alguém, quando você cuida de alguém, existe uma compaixão, existe o amor. Mas o amor crístico, ele não está vinculado à matéria. É quando tem uma ligação de forma desmaterializada de sentimento, a culpas, a sentimentos que visam a matéria, que se conectam a todo sentimento que traz a matéria. Exemplos: Jesus, quando passou na Terra, ele fala, é o amor crístico. Crístico não vem de Jesus. Crístico vem da manifestação vibracional que Jesus tem. Então, Jesus crístico não é só Jesus. O crístico, ele vibrava nesse padrão do crístico, assim como outras consciências que passaram pela Terra também. Mas ele foi o maior exemplo que passou na Terra com esse padrão. Não teve outra consciência na Terra que passou com esse padrão de crístico como Jesus. E quando ele vivenciava isso, ele colocava. Isso não está vinculado à religião, está vinculado a conhecimento, está na história da humanidade. E quando ele vivenciava o amor na humanidade, ele não estava vinculado à matéria, aos sentimentos que a humanidade manifestavam. Apegos, a ciúmes, a inveja. Tudo que era vinculado à matéria não estava conectado com o crístico. O crístico, ele entende a forma de tudo ser no universo, respeita e entende que faz parte, que é necessário para o processo do caminhar da evolução. Então, quando a pessoa ela se conecta com o crístico, quando ela entra nesse padrão do amor crístico, ela se desvincula, ela se desmaterializa de tudo que possa afetar, contaminar esta energia do crístico. Consequentemente, quando você dá esse sentimento, consegue se desconectar com tudo que você carrega de dor, de anseio, de mágoa, de sofrimento, que lhe tire a paz, a serenidade, a plenitude, a calma da alma, a paz da alma, você começa a se conectar com isso que chamamos de amor crístico. Uma mãe, quando ela ama o filho,
quando ela faz tudo pelo filho, isso é amor crístico? Não. O amor crístico é quando ela entende o processo de separação, ela entende que o filho nasceu dela, mas ele tem a trajetória de vida, a trajetória de evolução daquela alma. E ela respeita o tempo na forma exata. Ela não se preocupa, ela não se anseia pelo que vai acontecer. Ela entende que faz parte do processo porque ela está em sintonia com esse amor crístico. E quando você entende que isso faz parte do processo de evolução e você mantém a sua integridade emocional, sua integridade espiritual, você está começando a se conectar com o que é crístico. Porque tudo que existe no universo, tudo que nós conectamos no universo está nesse padrão. Para ser criado, para existir, tem que vir dessa consciência do crístico. E quando você toma essa consciência, você não permite que nada que esteja externo a você lhe desequilibre. E Jesus colocava isso, assim como Buda, assim como outros conhecedores, São Francisco, colocavam sobre isso, de não colocar no externo a referência do amor. Quando você cultua uma imagem, quando você cultua uma pessoa, quando você cultua algo material, uma religião, você não está no crístico, você está indo fora de você. O crístico é quando você olha para dentro, reconhece a sua plenitude, tudo que você tem, e sente isso como sendo parte da sua mão, da sua origem, e que você faz parte, que você é essencial nesse processo. Quando você se reconhece como essencial no processo evolutivo de tudo que está ao seu redor de você, mas apenas como essencial e não como especial, você está numa sintonia do crístico. Você reconhece a sua importância, nem um pouco a mais e nem um pouco a menos. O perdoar é crístico. Crístico é mais do que perdoar. Quando perdoamos, estamos passando por um sentimento material, em que alguém ficou com um sentimento emocional, com a dor, com o sofrimento, e isso não está no crístico. Quando você permite que algo lhe tire a paz, que algo lhe dê esse sentimento, essa necessidade do perdoar, significa que você ainda não entendeu, não sintonizou o crístico. Todos podemos vivenciar isso? Sim, já está no DNA de todos nós. E para vivermos isso, precisamos primeiro olhar para dentro, olhar e entender por que somos assim. É um processo de desmaterialização, é aprender a se desapegar, a tirar toda aquela bagagem de sentimentos, de vivências, de traumas que carregamos não só de uma vida, que colocamos como sendo amor, que colocamos como sendo importante na nossa vida. E quando nós percebemos que isso não é importante, que isso não é amor, nós começamos a entender que a matéria é um processo de aprendizado, mas nós estamos nesse processo de materialização porque nós temos apegos a isso, a coisas que são do mundo material. Por isso, e isso denota o quanto estamos distantes dessa consciência do crístico. Temos que caminhar muito. Enquanto criamos essa perspectiva que o material, que tudo que é matéria seja sentimento material e físico, você foge do que é crístico, do que é o amor. Porque o amor liberta. O amor crístico, ele não permite você criar situações, crenças, medos, angústias pautados em sentimentos, que sejam emocionais, sentimentos que afetam o físico, que são vinculados por crenças, ilusões, vinculados a tudo que existe nessa psicosfera da humanidade, da Terra, né? Qual o caminho devo seguir para conseguir pôr em prática e sentir o amor crístico? Se desvencilhar, desapegar, soltar todas as amarras, toda aquela bagagem que você carregou a vida inteira. E para você fazer isso, você tem que tomar consciência de quem é você. Que você está passando por aqui, mas você não é isso aqui o tempo inteiro. Isso aqui é uma parte do que é você.
E quando nós vivenciamos na carne, na matéria, todos esses anseios, sentimentos que nós carregamos, seja pela família, pelos entes queridos, pelos amigos, pelos inimigos, nós estamos nos materializando a esses sentimentos que nos aprisionam, que nos tiram a oportunidade de ver além da matéria. Então, a primeira forma de você entender sobre o que é Cristo, para você conseguir se conectar, é olhar para dentro e não permitir que tudo que esteja externo a você lhe tire do seu equilíbrio, do seu caminho. É fácil? Não é fácil, porque nós vivemos em um mundo materialista. E o mundo materialista, ele prega que o que está externo é mais importante do que você sente. As pessoas não se importam com o sentimento alheio, elas se importam com o que o outro vai trazer a ela, de acordo com os benefícios que ela vai ter na situação. Então, quando eu falei anteriormente sobre a independência emocional, a autoconfiança, você exercitar a independência emocional, a autoconfiança, é um dos processos para você conseguir entrar em sintonia e caminhar rumo a esse amor crístico. Ele não está fora, ele está dentro de nós. Nós nos conectamos com isso. Nós podemos ter um momento de conexão com Cristo? Sim. Existem técnicas terapêuticas, meditação, oração, que você pode fazer isso. Mas é um momento só, de solitude, você com você, para você conseguir entender sobre isso. É se observar, é se desnudar, é se permitir se libertar de tudo aquilo que te aprisiona no físico. É fácil você se desnudar? Não. É fácil você soltar as amarras? Não. Toda essa bagagem de sentimentos, de apegos que nós carregamos, foram carregadas, colocadas por nós. Algumas pessoas nos colocaram porque nós permitimos. Mas isso é colocado porque nós julgamos que no decorrer da vida é necessário. É como um carro. Você vai enchendo o seu carro de bagagem, de coisas que não fazem sentido. Você para em um local, acha aquilo interessante, compra e leva com você. Porque naquele momento, por algo que aconteceu, por alguém que te vendeu este produto, essa imagem, conseguiu lhe convencer que isso era importante para a sua imagem, para a sua personalidade, para a sua alma. E você compra essa ideia material como se fosse importante para você. Então você conseguir se desvencilhar dessas ilusões criadas pela sociedade, conseguir se desconectar destas amarras que carregamos por milênios, por gerações e gerações, encarnações após encarnações, não é fácil, mas é necessário para você conseguir entender sobre o que é crístico, sobre o que é necessário para você se conectar. Jesus falava, não é olhar para fora, não é achar fora. Ele observava as pessoas, sabia, ele respeitava, ele vivenciava em tudo, em todos, a todo momento. E como ele estava no crístico, ele entendia que tudo era necessário e que tudo fazia parte. Nada estava errado, tudo estava certo para acontecer daquela forma. Porque a consciência dele era muito mais do que poderíamos entender, e até hoje é. Então ele percebe, sabe disso, e nós temos essa conexão com esse crístico, que estamos todos conectados, que não é a matéria que nos guia no processo evolutivo, no processo de evolução. Então, enquanto nós continuarmos percebendo e afirmarmos que isso que é matéria, que é mais importante do que está por dentro disso aqui e que mantém isso aqui em funcionamento, quando você olha para dentro, entende que você não é só essa matéria, é algo além disso, muito maior, mais luz, mais digno do que isso, você compreenderá e entenderá sobre o crístico. Aí a pessoa vem falar sobre santidade. E santidade? Os santos tinham isso que era crístico? Santidade é quando você consegue vivenciar tudo que está ao seu redor, assim como o crístico, sem julgamento, sem cobranças, de forma leve, sem peso.
aceitando, não questionando, mas entendendo que faz parte do processo. E se permitindo estar naquele ambiente, naquele momento, com plenitude, sem permitir que o que esteja ao seu redor lhe desequilibre. Perguntaram para uma criança de 7 anos, o que é ser santo? E ela respondeu, santo é quem deixa passar a luz. Interessante. Então, se tem um projetor e ele projeta na tela uma imagem, mas na lente deste projetor existe um cisco, uma poeira, algo que possa impedir a transparência plena desta informação na tela, isso está interferindo no processo crístico e na manifestação da santidade. Então, quando o Alisson, em conexão com o crístico, através do seu corpo, da sua mônada, do seu corpo búdico átmico, ele consegue entender e tomar a consciência do que é crístico. Mas ao manifestar isso, verbalizar no plano físico, essa conexão, mas o Alisson, ao conectar, ao transmitir essa informação, ele acrescentar nessa informação as dores, os sofrimentos, angústias e medos que o Alisson tem, que carrega no seu mental inferior, o que ele está fazendo? Ele está deixando de manifestar e entender o que é o crístico. Ele está deixando de manifestar a própria santidade. Ser santo, todos podemos ser santos, todos podemos manifestar a santidade, mas para manifestar a santidade devemos projetar essa consciência do Cristo e da santidade sem colocar as nossas vaidades, os nossos desejos. Os santos que passaram pela terra faziam isso. Eles cuidavam da humanidade e deles mesmos sem colocar a própria vaidade no caminho. Eles manifestavam o que vinha do divino, do crístico, de forma pura e transparente. Como a criança disse, é aquele que deixa passar a luz do conhecimento, a luz do amor, sem contaminar isso que vem de forma pura e que nos traz essa paz, essa serenidade da alma. Então, quando nós estamos presos aos sentimentos, aos nossos caprichos, às nossas vaidades, nós estamos atrapalhando, nós estamos evitando essa conexão com o crístico, em manifestar a própria santidade, que é a energia do amor crístico que existe nesse plano. Que nós todos estamos conscientes, integrados e conectados 24 horas por dia. Mas como estamos presos na matéria, esquecemos disso. Por isso que o processo de evolução, de cristandade, de santidade não é fora. Não é nisso que nós vemos no físico. É olhar para dentro. É sentir o que vem de dentro, em conexão com o superior. Se eu for cheio de medos, culpas, como posso exercer o amor crístico? Não consegue. Se for cheio de medo, culpas, não conseguimos exercer o amor crístico e vivenciar o crístico, a santidade, porque estamos presos no que é matéria, nos anseios, nos sentimentos materiais. O que é a santidade na visão sistêmica, Alisson? A santidade na visão sistêmica, ela vai depender de como aquele sistema que está sendo trabalhado consegue se conectar. Não são todos os sistemas que se conectam. Se for no sistema da humanidade, ainda não tem essa conexão plena. Existem momentos, por que passam essas consciências pela Terra que vivenciam e manifestam esse amor crístico? Porque a Terra, para ela entrar nessa sintonia, ela precisa ser modificada. Precisam passar consciências pela Terra que vibram neste padrão. E quando essas consciências passam pela Terra, traz esse padrão
isso modifica a forma de ver. É como se acendesse um ponto de luz, uma nova forma de visualizar as coisas, porque vibra em padrões diferentes. Então, se você está no escuro, em um lugar que não tem luz, e de repente uma luz aparece, por menor que seja, por mais fraca que seja essa luz, abre uma possibilidade de você entender que existe algo a mais. E essas consciências que passam pela Terra com a manifestação do crístico, e depois elas manifestam a santidade durante essa vivência terrena, elas dão à Terra a oportunidade, à humanidade, a oportunidade de acordar. De acordar não pelo que está vendo fora, mas de acordar porque vibra semelhantemente aquilo que ela vê dentro dela. E nós sentimos isso. Quando você tem emoção, quando você se comove com alguém, você se comove porque a imagem que vem até você, ela toca o que está dentro. E isso te modifica. Não tem como você modificar, através do amor, através de uma imagem, uma pessoa que tem um distúrbio de psicopatia. Porque a pessoa que tem um distúrbio de psicopatia, ela não consegue conectar com o seu campo emocional. Ela tem uma dificuldade de acessar isso que é o crístico, porque ela bloqueou. Por isso que em uma encarnação não consegue. São várias encarnações para depurar isso. Meditação ajuda nessa consciência do crístico e manifestar isso? Ajuda, porque todo processo de introspecção, seja meditação, seja religião, seja as religiões através das orações, sejam mantras, exercícios de respiração, eles vão fazer com que você entre em um processo de introspecção, que você olhe e sinta quem é você, o que está acontecendo aqui dentro. Meditação, assim como Jesus fez quando ele se isolou 40 dias no deserto, ele fez isso para entender o que a humanidade iria fazer com ele. Ele foi entender porque ele manifestava em uma forma humana, né? E ele foi entender o que iria acontecer. Por isso que ele teve amor, porque ele compreendeu de forma crística, que ele já era crístico, o que ele ia passar. E ele se preparou antes disso. Então, todas as pessoas que acompanharam a passagem dele percebiam essa diferença nessa consciência crística dele. Que ele viam todos de forma serena. Compreendia que tudo tinha sua forma certa de ser e que estava nesse crístico, neste amor. E não julgava, mas respeitava porque sabia que fazia parte do processo. Vamos lá. Um ser crístico é quem alcançou o sentimento de amor incondicional? É o que seria o amor E o que seria o amor incondicional? Sim, é mais ou menos isso. O amor incondicional, ele não fica condicionado ao que se vivencia naquele momento. Nada interfere nesse amor. Ele não fica determinado através do que está acontecendo, as reações que estão ao seu redor. Ele sabe que é daquela forma e continua o seu caminhar neste padrão, deste amor. E o amor incondicional é esse, que não tem apego. Independente da sua religião, independente do seu credo, do que você acha, se você é o inimigo ou não. O amor incondicional é dessa forma. Quando você consegue compreender, entender, sem que isso afete a você e ao outro. Todos podemos vivenciar a santidade? Podemos. Para vivenciarmos a santidade, devemos entender sobre isso e querermos ser dessa forma. Mas, suponhamos, o Alisson ele quer vivenciar a santidade, ele quer já praticar e entender sobre o amor crístico a partir de hoje. Ele vai conseguir? Não, não é rápido assim não. Primeiro você vai ter que entender que você tem uma família, você vive em um país, você vive em uma região, e que faz parte deste processo, mas quando você tem apego que te impede de caminhar, você está preso a essas crenças.
Você está preso a esses sentimentos, esses apegos emocionais que você nasceu. Um exemplo é a própria morte. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas têm medo de entender sobre elas mesmas, de olhar para dentro e ver que a morte não é o fim, que existe algo além disso. Então, quando a pessoa tem o medo da morte, ela tem a certeza, não só acha, mas ela quase sempre tem a certeza que não vai ter continuidade, que não vai vivenciar mais do que ela vivenciou em corpo físico. Quando o ente querido ele faz a passagem e a pessoa sente saudade desse ente querido, ela sente saudade, ela sofre porque ela ainda coloca na visão dela que a morte é o fim. A morte é só uma passagem para o plano principal, para a sua vida principal. E como ficam as religiões? Religião não tem nada a ver com amor crístico, tá, gente? Religião não é amor crístico. Religião é como uma terapia. É uma forma da pessoa se conectar com ela mesma. Seja qual for a religião. As religiões, elas falam sobre amor, sobre respeitar o outro, aceitar a forma de tudo, de todos, sem julgar, sem questionar e acolher. Mas o homem vai na religião e não vivencia isso nem com ele mesmo. Adianta você acolher o outro, cuidar do outro e não cuidar de você? No próprio inconsciente coletivo, nas próprias crenças da humanidade, nos é ensinado que é mais importante você cuidar do outro do que cuidar de você. Mas para você cuidar do outro, você tem que saber cuidar de você. E muitas das vezes as pessoas cuidam dos outros porque já carregam nesse inconsciente coletivo que elas fazem parte, que elas estão conectando, que todos nós estamos conectados, que quando você ajuda o outro, você cresce, você melhora, mas você passa a esquecer de você, a ponto de ter pessoas que esquecem realmente delas. Não cuidam da própria saúde, cuidando do outro, passando por cima delas mesmas. Então, exercitar o amor, exercitar essa questão do amor crístico é você cuidar de você e do outro. Eu já falei sobre isso. Um profissional, não só profissional da área de saúde, seja qual for, o terapeuta, o médico, o fisioterapeuta, mas todo ser humano, para ele cuidar do outro, ele tem que estar bem também. Ele tem que sentir essa sintonia do bem-estar. Ele vai conseguir cuidar, ajudar o outro? Vai. Todos nós conseguimos ajudar o próximo. Mas quando nós temos essa vivência dentro de nós do que é bom, do que é crístico, do que é correto para nós, que nos traz essa paz, essa serenidade, nós conseguiremos cuidar de forma mais intensa e mais completa e mais equilibrada do outro. Quando você tenta ajudar, mas não tem conhecimento que parte de você de como é cuidar, você cuida de forma parcial do outro. E quando você tem a consciência do que é cuidar de você, quando você vivencia esse amor por você, você sabe que cuidar do outro é cuidar na forma que ele pode ser cuidado. Quando você quer cuidar, ter zelos demais pelo outro, isso não é amor. Você tem que ter a sensibilidade de entender até onde você pode cuidar. Porque muitas das vezes as pessoas não conseguem colocar limite para as outras. E depois vão cobrar isso dela. Porque cobrou, fez demais e querem cobrar pelo que fez. Então, para cuidarmos dos outros de forma plena, de forma equilibrada, nós primeiro precisamos entender a como nos cuidar. Saber o que é necessário e o que não é necessário. Quando nós cuidamos com equilíbrio, somente com o que é necessário, não com o que é supérfluo, com o que é desnecessário, nem de mais, nem de menos, mas na dose exata para o nosso bem-estar, nós saberemos como cuidar do outro de forma harmônica, sem impor que o outro tenha que fazer porque vai ser melhor. Se você quer ajudar o outro e o outro diz não, respeite o não do outro.
É muito comum. As pessoas chegam para o outro e falam assim, faça isso, se alimente com isso. E o outro não quer alimentar, não quer comer. E você acha ruim, fica com raiva. Aí você passa a culpar o outro. Isso é amor? Não. Isso é posse, é manipulação. Você quer manipular o outro da forma que ele é. Para satisfazer você, nos seus anseios. Isso é amor crístico? Isso é amor? Não. Então, aquela mãe que quer alimentar o filho, que está preocupada, e que às vezes dá alimento demais, exagera na alimentação, nos zelos demais, isso é amor crístico? Isso é amor? Não. No fundo, esta mãe, ela carrega algum processo de culpa, de angústia, de medo, por não ser reconhecida, por ter no própria crença limitante dela, que carrega nas vivências que ela teve, ou que ela captou do inconsciente coletivo, que se ela não suprir com tudo que tem, até mais, ela fica como uma dívida, e ela se culpa por causa disso. Então, quando ela se culpa, quando ela coloca como sendo necessário fazer isso, ela não está no próprio amor. Então, para vivenciarmos o amor crístico com o outro, para entendermos o que é o amor crístico e vivenciarmos com o outro, nós primeiro devemos entender isso em nós. E nos respeitarmos. Nos dar a dose exata do que precisamos. Na alimentação, na higiene pessoal, nas vestimentas, em tudo isso. Na leitura, no conhecimento, no acesso à informação a que estamos conectados. Quando você se nutre, seja em qual forma for, de alimentação, de informação, de conhecimentos, que tragam essa serenidade, essa paz, esse equilíbrio, você está exercitando o amor. Que isso com o tempo evolui para o amor crístico. Quando você se conecta, se alimenta de informações que lhe tiram a paz interior, seja um vídeo, seja informações de aplicativos, sejam fofocas, isso lhe tira da paz. Consequentemente, isso vai lhe trazer um anseio, que não é questão de amor. Então, como eu posso ajudar o próximo se eu tenho dificuldade em me ajudar, em me conectar, em entender o que é o amor? Então, devemos prestar muita atenção nisso. É igual o paciente que vai no médico, um exemplo, um nutrólogo, que é o médico especialista na alimentação, na nutrição, ou em um nutricionista, e chega lá, o profissional ele tem obesidade. O que acontece? Existe ali uma discrepância. O profissional ele passa uma informação de conhecimento que ele teve durante uma formação universitária, mas ele não conseguiu usar isso para ele. Ele consegue passar a informação plena? Não. Ele vai passar parte da informação para aquele assistido, para aquele cliente, porque ele não compreendeu de forma plena aquele conhecimento que ele adquiriu durante a universidade, porque ele não vivenciou isso dentro dele. Por isso que a terapia é importante, porque você vai entender estes anseios da alma, esses questionamentos, e vai começar a compreender que não é só entrar, colocar, mas é filtrar o que vem até você, seja através de um campo de informação, de conhecimento, ou através de uma alimentação, né? Nós sabemos, nós sentimos exatamente o que é necessário para nós. Quando o corpo adoece, ele demonstra isso fisicamente, através de dor, de gases, né? De preocupações mentais, né? De ansiedade ou de depressão, porque existe um desequilíbrio interno, um desequilíbrio da alma, e isso manifesta-se, consequentemente, no físico. É um alerta da alma para cuidar, é um alerta da alma para lhe falar, para lhe dizer que você não está em conexão com o seu crístico. Você não está cuidando de você de forma crística. Consequentemente, isso dificulta a sua manifestação do que é crístico. Qual caminho devo seguir para conseguir pôr em prática e sentir o amor crístico? Se conectar. E se conectar é olhar, se enxergar.
Primeiro olhe para o outro, mas quando você olha, você vem com esse conhecimento da sua conexão, do que está no campo astral. Passa por você, mas não olhe para o outro com um julgamento. Filtre. Não deixe que nada que você carregue no seu campo mental interfira nessa visão. Então, quando você observa o outro e vê no outro que ele é uma consciência, é uma alma, é um ser, que tem vivências, que tem dores, que tem sofrimentos, e que ele vem até você com um campo de informação, e você aceita essa troca, e discute, e cuida disso, com amor, você começa a manifestar e exercitar o amor crístico. Porque você respeita a forma do outro ser. O amor crístico e santidade seria como o sentimento das crianças, sem julgar, sem rotular, sem rancor, respeitando o tempo e o jeito de outro? É por aí. Porque a criança ela não vê maldade, a criança ela tem um sentimento de pureza. A criança, quando ela fala porque ela sente o que tem que vir. O adulto que não percebe isso, que tem a maldade em recriminar, em julgar o que a criança falou, e não entende a pureza da informação. Então a criança, quando ela fala, quando ela verbaliza, quando ela briga porque ela está sentindo aquele movimento, aquela energia da necessidade daquela brincadeira, e quando ela fala, ela capta algo que tem que ser manifestado, mas sem pensar. Quando ela manifesta, na pureza, ela não vê maldade no que está ao seu redor. Ela não julga o que está ao seu redor. Ela não julga que ela será taxada, que ela será julgada pelo que ela falou. Mas quando a criança fala, quando ela brinca, quando ela questiona algo, e o adulto recrimina ou ri da situação, essa criança passa a captar essas informações e ela vai se modificando. Então, quando ela percebe, ela vai se fechando e vai reduzindo essa conectividade com o crístico. E ela entra na fase da pré-adolescência, na adolescência, já modificando tudo isso. Já modificou, já mudou muito isso. A maioria das crianças de hoje já não fazem mais isso. Elas já não permitem, como antes, essa manipulação. A caridade é amor crístico? A caridade é amor crístico quando ela é feita de forma como caridade tem que ser feita mesmo, né? Com a pureza da caridade. E isso é amor crístico, sim. O motivo de nós estarmos aqui não é somente para sermos nós, mas o que motiva a nossa vida é essa caridade. É você vivenciar e exercitar junto com o próximo, com as outras pessoas. Não faz sentido você estar aqui e não ter conhecimento, conectividade com quem está ao seu redor. E vivenciar tudo isso com todos. Cuidar, escutar e compartilhar informações. Felicidade é uma coisa que você adquire de ficar parado? Não. A felicidade nós devemos buscar todos os dias a felicidade. Através de pequenos gestos, através de pequenas atitudes. Quando você se sente reconhecido, quando você se sente bem ao cuidar de alguém, ao sentir útil, isso faz sentido. Nós só nos sentimos úteis em vida quando temos uma função. A felicidade ela está pautada na utilidade, na sua funcionalidade, na sua exercibilidade de quem é você, da sua essência crística aqui em plano físico. Quando você não exercita a sua essência de quem você é, na sua forma pura, como você se projetou a ser, você não se sente útil, porque você está indo em desconexão a você mesmo. Então, tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, seja um gesto de caridade, seja um olhar, seja escutar alguém, você se sente útil. Consequentemente, você está em conexão com o seu crístico, com a sua missão.
com o seu registro acástico. Quando você não exercita e não vivencia, você não vê sentido no seu dia. Isso significa que você está em desconexão com você mesmo. Como ativar a consciência crística? Já falei, né? Olhar para dentro. Meditação ajuda. Já foi. Existe padrão comportamental para ser santo? Não é o padrão comportamental para ser santo é ser você. Ser você na sua forma íntegra. Como você se projetou a ser. Quando você não projeta, quando você não manifesta quem é você, você não está na manifestação do que é ser crístico, porque você desconecta da sua origem. Quando você manifesta que está... Um exemplo simples. Quando nós fazemos algo durante o dia, e chega no final do dia, você para pensar sobre o seu dia, o que a maioria não faz. Quando nós paramos no final do dia para vermos o que aconteceu no dia, se isso foi bom, o que eu aprendi, e fez sentido o seu dia, lhe traz uma sensação de bem-estar, como o meu dia foi bom, vou dormir bem. Seja o que você tenha feito, às vezes passou o dia inteiro trabalhando, e nesse dia que você trabalhou, você se sentiu íntegro, realizado no que você fez, seja conversando, seja fazendo uma atividade física, seja tomando um banho no mar, e você se sente recompensado, se sente bem com você mesmo, você está em conexão com o seu projeto. Você está seguindo o seu caminho de evolução. Quando passa um dia e você sente que no final do dia você está cansado, mas não é o cansaço físico, é o cansaço mental esgotado de algo que não lhe traz uma plenitude, uma paz, significa que você passou por turbulências, passou por sentimentos, exercitou certas atitudes durante o dia que te tirou do seu caminho que está em conexão com o seu crístico. Consequentemente, você faz uma retrospectiva e percebe isso. Deu uma pausa, volta. O meu dia não foi como eu esperava. Existe algo que não fez sentido para mim. Muitas das vezes isso acontece porque nós fazemos uma retrospectiva baseada no mental inferior, que são as crenças limitantes, que são os julgamentos e os medos. Quando você faz isso pautado nesses sentimentos, nunca será benéfico, porque sempre vem com um sentimento de julgamento, de algo que não foi correto, né? De algo que não foi pleno, que não foi perfeito. E como eu falei anteriormente, nós não devemos colocar como sendo perfeito. Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui para evoluir. Cada dia é um aprendizado novo. O Alisson de ontem não é o Alisson de hoje, e o Alisson de hoje não será o Alisson de amanhã, porque cada dia aprendemos mais uma coisa, mas nós não paramos para perceber e entender sobre isso. No círculo da vida, isso é tratado, isso é mostrado. O círculo da vida, ele vai trazer as criaturas. Através dessa psicoterapia, a pessoa vai ter acesso às suas criaturas que ela cria. E na maioria das vezes, as criaturas elas vêm com esses sentimentos que estão no mental inferior, né? E quando ela percebe isso através do círculo da vida, ela começa a liberar e vê que não precisa dar tanto foco, tanta energia a essa criatura que tira ela em conexão com o mental superior, com o seu projeto de vida, com o seu projeto de iluminação, de evolução. Então, quando você trabalha isso no círculo da vida, você começa a perceber que criamos situações, criamos sentimentos, emoções que são as criaturas, essas subpersonalidades, que na maioria das vezes elas nos atrapalham, mas que por imaturidade nós as criamos para conseguirmos enfrentar as situações do dia a dia, porque damos poder ao que está externo e não ao que está interno, né?
como o Círculo da Vida pode ajudar ao profissional que já faz atendimento? Todo terapeuta, é importante ele ter um acompanhamento terapêutico também, porque muitas das vezes ele se depara com um aprendizado, com uma situação nova que ele não foi submetido, que ele não foi exposto ainda. Durante o Círculo da Vida, isso é diferente. As psicoterapias sistêmicas, o terapeuta, assim como o assistido, é muito rápido, é como se, quase como quântico. Ao mesmo tempo que ele tem acesso à informação, essa informação manifestada através do campo cognitivo psicoanímico, ela já vem com uma resolução. Ela já vem bem clara e sem peso, porque é um campo de informação. E por ser um campo cognitivo de informação, como eu falei anteriormente, é como se fosse um disquete. Ele tem uma informação, mas ele não tem sentimento. Então, quando você torna consciente desse conhecimento, desse campo de informação que vem nesse disquete, você entende de forma mais clara, porque isso não vem de forma pessoal. Isso vem de uma forma só para lhe acordar, lhe despertar para o novo, para o que fica mais claro para você no seu caminhar, na sua perspectiva. Porque quando você carrega com sentimentos, muitas das vezes nós julgamos, e isso atrapalha, bloqueia a visão, bloqueia você de ver além do que tem naquela mensagem. E quando a mensagem vem sem emoção, quando ela vem na pureza, só para clarear, para lhe indicar o caminho correto, fica mais fácil. Então, os terapeutas, os psicólogos, os coaching também, eles aprendem muito com isso. Porque muitas das vezes, quando você faz a terapia com o Círculo da Vida, você não consegue entender na forma da terapia convencional, dessas técnicas terapêuticas, porque fica limitado a você e o assistido. No Círculo da Vida, você tem um campo de informação, que é sistêmico, que não condiz somente à realidade física do que é verbalizado, ou dito, ou manifestado, de uma forma dramática, como no psicodrama. Ela é manifestada através do campo, do inconsciente coletivo, do campo morfogenético. E o terapeuta, seja qual área que ele esteja especializado, seja o coach, seja o psicólogo, seja o terapeuta integrativo, o terapeuta holístico, qualquer profissional que atue nessa área da humanidade, ele vai acessar esse campo de informação que muitas das vezes o próprio terapeuta ou o próprio cliente ele não tem essa consciência e não consegue explicar. Mas quando manifestado em um ciclo da vida ou numa psicoterapia sistêmica, esse campo abre e ele é captado pelo terapeuta e pelo assistido e pelas pessoas que irão manifestar essas criaturas. Então, quando a pessoa participa de um círculo da vida, ela capta a informação e ela não entende de onde que vem toda essa informação se não tinha conhecimento do assistido, porque isso está no campo morfogenético. E isso é aberto durante uma psicoterapia sistêmica, seja o círculo da vida, seja a constelação. Este campo se abre para dar uma clareza da situação e não fica restrito somente ao mental inferior do assistido e do terapeuta. Vai além disso, por isso que facilita, por isso que fica mais claro e por isso que é tão rápido. Então, muitas das vezes eu utilizo o círculo da vida além da terapia transpessoal, da terapia integrativa, porque ele acelera o processo que muitas vezes dentro de uma sala, de um set, de um estúdio, de um ambiente terapêutico, ele fica restrito porque fica só o terapeuta e o assistido, mais na questão do físico, das memórias vivenciadas do dia a dia. E quando você abrange isso para uma psicoterapia sistêmica como o círculo da vida, esse campo ele não é manifestado somente pelo assistido, pelo cliente. Existem outros terapeutas, existem outros convidados que manifestam situações através do campo cognitivo psicoanímico que o próprio assistido ele fica impressionado. Ele entende com mais clareza algo que não é dito somente entre ele e o terapeuta.
algo que é dito por outros profissionais e outros convidados que estão presentes no momento. Por isso que isso acelera o processo terapêutico. Por isso que isso é importante como uma ferramenta de trabalho terapêutico, não só para terapias convencionais. Terapeutas que trabalham com a psicologia transpessoal, psicodrama, coaching também, facilitam muito. Então, pessoal, por hoje estamos fechando já. Obrigado pela presença de todos. Lembrando que semana que vem teremos mais, quarta-feira às 19 horas, pelo Instagram do Manas Psique. Eu, Alisson, novamente com vocês semana que vem. Um abraço e até a próxima. Qualquer coisa podem perguntar que responderei depois. Um abraço.